E hoje a gente vai meditar sobre a glória de Jesus, no prenúncio do seu nascimento, no anúncio do seu nascimento. Então agora você vai a Lucas, também no capítulo 1, e a gente vai ler a partir do versículo 26, para a nossa meditação e nossa bênção desta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 1, começando no versículo 26. E se você quer também o motivo, saber o motivo do livro do Evangelho de Lucas, está aí no capítulo número 1, os versículos 3 e 4. Então Lucas, depois de acurada investigação, deu por escrito a Teófilo uma exposição em ordem da vida do ministério de Jesus. E aí o versículo 4 diz: para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. E aí então, a glória do anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Então, logicamente a gente vai começar do começo. Quando o anjo Gabriel, cadê o Gabriel, né? Nós temos vários anjos aqui na igreja, tá certo? Tem alguns, Gabriel aí tem vários, né? Temos vários, nossa igreja é muito abençoada, nós temos vários anjos. Não só Gabriel, mas Miguel também, tá certo? Temos vários anjos aqui na igreja, graças a Deus por isso. Mas esse Gabriel aqui, diz a palavra do Senhor, capítulo 1, versículo 26, diz que no 6º mês, né? Que 6º mês é esse? 6º mês da gravidez de Isabel, tá bom? Então, só para você se situar aí. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nazaré. Então você já sabe que Jesus ele vivia em Nazaré, não aqui agora, mas a família dele. E quando houve a chamada para o censo, José e Maria foram à cidade natal de José. Foram para Belém. Depois eles voltam. Mas para voltar havia a perseguição contra os recém-nascidos. Eles fogem para o Egito. Quando Herodes morre, eles retornam para a sua casa. Jesus cresceu em Nazaré. Jesus só vai para Cafarnaum quando ele já está adulto, quando ele inicia o seu ministério. Então, continuando, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui o versículo de número 35, está bom aqui para a nossa meditação dessa noite. Então, está ali o título da série, e vimos a sua glória. Vimos a glória de Jesus no prenúncio do seu nascimento, a glória do Senhor ali. Aliás, eu já adianto para os irmãos, um detalhe que eu gosto muito de citar, é que os anjos, os pastores, estavam lá no campo, que receberam a notícia, o anjo disse àqueles pastores o seguinte: olha, vocês vão encontrar o menino, nasceu Jesus, e isto servirá de sinal, vocês vão encontrar o menino, não é, envolvido em um lençol, em uma manjedoura. Isso era um sinal, isso faz parte da glória de Jesus, porque a glória de Jesus não era a glória dos palácios, não era a glória humana. Jesus não precisava e nunca precisou disso. A glória de Jesus era a glória por si mesma.
era a glória da sua pessoa, e isso era um sinal. Jesus não nasceu no conforto, na riqueza, não do homem, submetido, submisso ao conforto, ao status, aos palácios, às riquezas do homem. Não, Jesus é maior. Mas aqui, nós ainda temos aqui um casal de noivos, jovem, José e Maria. E diz o texto que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, José. Então Maria era uma virgem desposada. Basicamente, o que é que isso significa? Noivo. Estava noivo. Maria foi entregue, foi dedicada a José. Havia aqui já um compromisso, não havia um casamento, mas havia já um compromisso. E aí você pode imaginar, não é, Maria receber essa palavra do anjo. Mas o anjo diz no versículo 28, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. E ela recebeu essa palavra, ficou preocupada, ficou ali perturbada, diz o texto, pensando no que significaria essa saudação. Mas o anjo disse, não temas, Maria, achaste graça diante de Deus. E aí vem a informação extraordinária. Maria, versículo número 31, conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás de nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, ele reinará para sempre. Maria fica mais preocupada ainda. Maria pergunta ao anjo, como será isso? Eu não tenho relação com homem algum. Eu sou virgem. Eu tenho um compromisso. Em outras palavras, eu estou noiva, mas eu não estou casada. Como será isso? E aí vem o versículo 35, que é um dos versículos mais extraordinários de toda a Bíblia. Que aí o anjo diz para ela assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero pontuar aqui 3 coisas. 3 afirmações aqui, para o nosso entendimento, e também para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento espiritual. Então são 3 versículos que eu quero destacar aqui para os irmãos. O primeiro é o versículo 28. O versículo 28, o anjo diz a Maria, alegra-te muito, favorecida. O anjo se refere a Maria como alguém favorecido, uma favorecida, uma abençoada, e ainda diz, o Senhor é contigo. E o que é que significa esse favorecimento aqui, essa graça? O anjo estava dizendo a Maria, pelo menos 3 coisas. Ele estava dizendo, Maria, você recebeu uma honra especial. Isso é verdade. Isso é verdade. O que nós temos aqui, do versículo número 31, 32, 33, e ao final do versículo 35, é específico a Maria. Maria recebeu uma bênção, Maria recebeu um favor, Maria recebeu uma missão que ninguém mais recebeu. Ainda assim, ela vai dizer no seu cântico, se você conferir aí no capítulo 1, dos versículos 46 em diante, o versículo 48, Maria diz assim, todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Era uma graça específica a Maria, Maria escolhida por Deus para ser a mãe, aquela que iria, não é, gerar a Jesus Cristo. E aí o anjo está ali, você é favorecida. Primeiro, é uma honra especial. Segundo, é um favor especial a Maria. Em terceiro, também é uma aceitação especial. Uma missão especial do anjo Gabriel, e ele chega ali e ele dá a Maria. Ele veio dos céus com uma missão especial e específica. É aquela mulher, é aquela jovem, ela será bem-aventurada. A graça de Deus especial sobre ela. E por que uma graça especial? Porque ela haveria de ser aquela que iria gerar a Jesus Cristo, a mãe de Jesus Cristo,
aqui na terra. Então, alegra-te muito favorecida diz respeito a uma graça especial. O Senhor é contigo, uma bênção especial na vida de Maria. Segundo, versículo 30, está dizendo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Então o que o anjo está dizendo para Maria é o seguinte: Maria, você não deve temer, você não deve ficar com medo, porque havia o medo de toda a situação, e era um medo misturado com aquele temor, aquela preocupação, aquela aflição, mas também o medo e o pavor gerado por estar ali participando de um evento extraordinário, sobrenatural. Esse também era o medo de Maria. Maria tem receio, mas ela também está ali participando de um evento extraordinário, sobrenatural, e ela teme. E o anjo diz a ela: olha, não, você não deve temer. É como se o anjo dissesse a Maria: olha, você está tendo uma experiência extraordinária com o sobrenatural de Deus. Eu vim aqui com uma missão especial, específica para você. Maria ali assistindo, contemplando aquele anjo falando com ela, mas o anjo lhe diz: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E em terceiro, nós temos aqui o versículo 35. O versículo 35 é a palavra do anjo, uma resposta à indagação de Maria. Maria pergunta ao anjo: como será isso? Não tenho relação com homem algum. A resposta do anjo é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Graças a Deus por isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É uma bênção de Deus. É o agir de Deus através do seu Espírito Santo que vem do alto sobre a vida de Maria. Não era uma obra humana, era uma obra de Deus. Por isso Maria diz, volto a dizer, ela diz no seu cântico: por isso todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E de fato Maria foi. O Espírito Santo descendo sobre ela. Mas o Espírito Santo não apenas desceu sobre ela. O texto está dizendo que o poder do Altíssimo haveria de envolver Maria com a sua sombra. Essa sombra é o brilho sobrenatural do Senhor. Essa sombra era o brilho extraordinário do próprio Deus. Essa sombra era a presença e era a influência do Senhor sobre a vida de Maria. E aí então, nós temos aqui 3 lições preciosas, e temos muito mais, é evidente. Temos 3 lições preciosas para a nossa edificação. Então nós temos o anjo que chega a Maria e diz: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Uma graça especial sobre a vida de Maria, porque ela foi escolhida com uma missão única, ser a mãe de Jesus. Ela teme, ela fica ali extasiada, sem saber o que dizer, o que fazer diante de um evento sobrenatural. Ela está vendo aquilo ali. E aí o anjo diz para ela assim: não temas, porque você achou graça diante de Deus. E aí, com a grandeza da revelação, Maria diz assim: olha, eu não tenho relação com homem algum. E o anjo completa a sua palavra dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Então, considerando que esta era uma missão específica para Maria, e que nós já aprendemos, a pergunta que vem agora é: ok, eu já entendi, Maria foi uma bem-aventurada, Maria não deveria temer, eu já entendi que ela foi escolhida com uma missão única. Bilhões e bilhões de pessoas na Terra em 2000 anos, e ela foi escolhida como aquela que haveria de gerar o Filho de Deus. O que isso tem a ver comigo, com você? A gente sabe o que tem a ver, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Domingo que vem nós vamos ver o nascimento de Jesus. Jesus veio ao mundo.
Jesus encarnou. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente não precisa apenas pensar na bênção, na honra, no privilégio que Maria teve. Porque, ainda que ela tenha tido um privilégio único, no sentido de ser a mãe de Jesus, no sentido de que ela conceberia e daria à luz a um filho, chamaria este filho de Jesus, e ele seria grande, o seu reinado não teria fim, ainda que isso seja verdade, nós não precisamos pontuar isso aqui, nós não precisamos terminar a mensagem aqui, e sair daqui com alegria, sabendo que Maria foi uma mulher extraordinária, que concebeu Jesus Cristo nosso Senhor. Isso é bênção. Mas o que nós pontuamos aqui pode abençoar a nossa vida. E nós encontramos outros textos aqui que nos falam sobre isso. Então nós apresentamos para os irmãos três versículos e explicamos aqui para os irmãos o que é que isso significava para Maria. E agora eu quero voltar a esses 3 versículos para compartilhar com os irmãos o que ele significa para nós. Então vamos voltar ao versículo 28. Porque o versículo 28, ele nos fala de um favor especial, de uma alegria especial. O anjo entra ali e diz a Maria: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Favorecimento, uma graça especial, uma graça dada por Deus, imerecida. Deus, na sua infinita misericórdia, do seu trono da graça, resolveu abençoar Maria para que concebesse a Jesus. Mas a Bíblia também nos fala que Deus, em sua infinita misericórdia, do seu trono da graça, resolveu abençoar a mim e a você. E essa mesma palavra que está aqui, favorecida, é a palavra que nós encontramos em Efésios, capítulo 1, quando em Efésios, no primeiro capítulo, você pode abrir aí se você quiser, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele é bendito, porque é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e porque nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. E aí o apóstolo Paulo continua, capítulo 1, versículo 4, dizendo que o Senhor nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, nos predestinou para Ele, para que fôssemos filhos por meio de Jesus Cristo. E aí vem o versículo 6. O versículo 6 diz: para que vivêssemos para o louvor da glória de sua graça. E é para que possamos viver para a sua glória que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que nosso Deus, Ele resolveu nos abençoar de uma forma tão extraordinária. O nosso Deus, Ele resolveu derramar um favor tão extraordinário em nosso favor, sobre nós, para que eu e você pudéssemos ter acesso à sua presença, e pudéssemos servir a Ele, e pudéssemos viver para a sua glória. Então veja, não só Maria foi chamada de favorecida, mas eu e você também somos chamados de favorecidos. A mesma palavra que está lá em Lucas, está aqui em Efésios. Porque Deus favoreceu a Maria, mas Deus favoreceu a mim e você também. Deus, Ele também derramou sobre nós a sua graça. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e resolveu que eu e você seríamos sim transformados por Jesus, estaríamos na presença dEle e pudéssemos estar na presença dEle, do Senhor, para adorá-lo. Portanto, viver para a glória de Deus é uma graça de Deus em nosso favor, é uma graça que Deus nos deu. Viver na presença de Deus, estarmos na presença de Deus agora, é graça de Deus, não é por merecimento. Eu e você não estamos aqui por nosso merecimento. Eu e você não estamos na presença de Deus porque nós somos melhores do que as outras pessoas. Eu e você estamos na presença de Deus. Eu e você podemos orar na presença de Deus. Eu e você podemos perceber, sentir a presença de Deus conosco, porque é a graça dEle, e glória a Deus por isso. Então não pense você que o favor imerecido, que o favorecimento foi só para Maria. Para Maria foi o favor de Deus específico a um ministério dela. Mas a mim e a você também é dado a bênção da graça, do favor dEle, para que estejamos em sua presença. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Segundo, versículo 30 que nós lemos, está dizendo aqui: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Esse temor aqui, esse temor,
E ela ficou temerosa ao experimentar ali o sobrenatural de Deus, o temor de Deus. Mas ela estava com medo. E eu me lembrei de Romanos capítulo 8, versículo 15, quando lá vai dizer que nós não devemos viver mais atemorizados, como escravos. Romanos capítulo 8, versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então isso me fez lembrar esse texto. Nós não devemos temer. Não medo, ou não mais medo diante de Deus. E eu comecei a pensar, infelizmente, na quantidade de crentes, na quantidade de pessoas que experimentam a graça de Deus, mas têm medo, na quantidade de pessoas salvas por Deus, que têm medo de Deus, na quantidade de gente que fica acumulando coisa dentro de casa, que fica botando vassoura atrás da porta, que fica colocando copo em cima da TV, por causa de medo de Deus, por causa de coisa, por causa de trabalho, por causa de não sei o quê, por causa do demônio, por causa disso, por causa daquilo. Quando a palavra está dizendo que nós não somos mais escravos, nós não devemos temer, nós não temos mais medo. Jesus foi à cruz do Calvário e Ele nos livrou de tudo. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo que lá na cruz do Calvário Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, encravou a nossa dívida na cruz do Calvário. Quando Jesus fez isso, Jesus expôs ao desprezo e à vergonha o diabo. Por que existem crentes com medo de Deus? Por que existem crentes com medo de Deus? E aqui o anjo está dizendo, Maria, não temas. E aí vem o apóstolo Paulo dizer, não somos mais escravos, não vivemos mais com medo. João, na sua carta, primeira carta, ele vai dizer lá a respeito de Jesus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vou fazer igual o pastor Daniel agora, né? Eu pensei, eu vou dizer. Você vai aproveitar melhor o seu tempo, namorando, andando de bicicleta, brincando com seu filho, do que perdendo o tempo de ficar colocando coisinha dentro da sua casa, para essas coisinhas proteger você. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Jugo de escravidão. E eu digo isso com tristeza. Jugo de escravidão é coisa das pessoas que, infelizmente, ainda não têm Jesus. E Paulo escreve isso. Não se submetam a jugo de escravidão. Não se submetam ao medo. Não temas. Assim como Maria achou graça diante de Deus, nós também achamos graça diante do Senhor. Nós somos favorecidos e não devemos temer. E em terceiro, esse versículo maravilhoso que é o versículo 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Que coisa profunda, que coisa extraordinária. Só de Maria? Só Maria experimentou isso? Será que é? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Com toda a reverência a Maria, mas Paulo vai dizer aos Efésios que nós recebemos a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, cremos na palavra, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. Está aí em Efésios capítulo 1, lá pelo versículo 14, não lembro bem. Então, nós somos templos do Espírito Santo, dissemos isso hoje cedo. Paulo também vai dizer, nós somos templo do Espírito Santo. Sugerir aos irmãos, vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16.
ali nós temos a explicação de Jesus sobre o Espírito Santo. O Espírito que ensina a verdade, o Espírito que defende, o Espírito que anima, o Espírito que ensina a verdade e nos orienta, o Espírito que nos conduz, o Espírito que é a garantia da nossa salvação. Nós somos templos do Espírito Santo, já desceu sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo está o tempo todo comigo e com você, e glória a Deus por isso. E esse poder que envolveu Maria, é o poder que está aqui registrado em pelo menos 5 ocasiões. 5. Uma aqui, as outras 3, se referindo àquela nuvem que envolveu Jesus e os discípulos, quando Jesus teve o rosto transfigurado, lembra disso? A transfiguração de Jesus, ali estava Pedro e Tiago, e aí Pedro querendo fazer ali uma tenda, para Moisés, para Elias, vamos fazer uma tenda, o rosto de Jesus transfigurado, e de repente uma nuvem encheu aquele lugar, tomou aquele lugar, o brilho de Deus, o sobrenatural do Senhor tomou aquele lugar, e veio uma voz do céu dizendo: olha, este é o meu Filho amado, sobre Jesus. Então esse poder aqui, o poder do Altíssimo, envolvendo com a sua sombra, 5 vezes aqui no Novo Testamento. Uma está aqui, quando o anjo desceu ali onde Maria estava. As outras 3, na transfiguração de Jesus. Mateus, Lucas, Marcos. E a outra vez, e a 5ª vez, está em Atos capítulo 5, versículo 15. Abra sua Bíblia aí. Atos capítulo 5, versículo 15. Anotaram aí 5 vezes. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra 5 vezes. Uma aqui, o anjo Gabriel. 3 na transfiguração. E a 5ª, aqui em Atos, capítulo 5. Versículo 12 diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelos apóstolos. E eles costumavam se reunir ali no pórtico de Salomão. O povo tinha grande admiração pelos apóstolos. Crescia mais e mais a multidão de crentes. Agora veja o versículo 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos o que, irmãos? Não ouvi? Ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então havia um poder tão sobrenatural dos apóstolos, e eles estavam ali sendo usados por Deus, com sinais, prodígios, milagres. Eles tinham a admiração do povo, e aquele povo crescia, e crescia, e crescia o número de convertidos, e eles realizavam tantos milagres, que as pessoas começaram a colocar os enfermos nas calçadas, na esperança de que, ao passar Pedro e um dos apóstolos por ali, ao menos a sombra do seu manto, do seu vestido, pudesse ali, passar ali sobre aqueles enfermos e fossem curados. Sabe que sombra é essa aqui? É a mesma lá de Lucas. A sombra aqui é a mesma lá de Lucas. Quando lá está dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O poder, uma sombra sobrenatural, é a mesma sombra aqui. Então, eu penso que esta sombra, que este poder sobrenatural, está também sobre nós, para que eu e você, experimentando agentes do sobrenatural de Deus, possamos transformar a vida das pessoas. Agora você percebe o que no primeiro momento a gente toma como uma missão exclusiva de Maria, e de fato era. O que está aqui
como já disse, nos versículos 31 até o versículo 35, final, é exclusivo de Maria, não é para mais ninguém. O anjo vai ali, a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para falar com Maria. Maria, achaste graça diante de Deus, eis que conceberás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Jesus. É para Maria, é só dela. Mas o favorecimento do Senhor não é só de Maria. O favorecimento de Deus, a ação da graça de Deus extraordinária, ela nos alcançou. Por isso Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pela graça sois salvos. Olha a graça aqui. Olha que graça extraordinária. Me alcançou, alcançou você. E é por causa disso que nós não somos mais escravos. Nós somos filhos. O escravo tem medo, o filho não. O filho não tem medo. Não temas. Achaste graça diante de Deus, disse o anjo a Maria. Nós também achamos graça diante de Deus. Deus olhou para mim, para você, e declarou o seu amor por nós. Deus nos ama. Deus ama a você. Profundamente. Plenamente. E aí ao final, nós temos aqui essa palavra maravilhosa dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nos envolve também. Nos envolve também. E envolveu ali a Maria, para a sua missão específica. E envolveu os discípulos ali com Jesus, quando Jesus teve seu rosto transfigurado, Jesus estava ali, mas estava também com os discípulos, cuja sua sombra, cuja autoridade espiritual dos discípulos estavam abençoando as outras pessoas. Amém, meus irmãos? Então, eu quero dizer 3 coisas para você. Primeiro, eu quero dizer que você é um favorecido por Deus. Você é um favorecido. Segundo, eu quero dizer a você que você não deve temer. Eu desejo mesmo que você desça daquela rampa ali, dizendo para você, tomando aqui uma resolução dessa noite: nunca mais vou ter medo de Deus. Temer a Deus é uma coisa no sentido de reverência. O temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz a palavra. O temor a Deus. Isso diz respeito à reverência, a respeitar a Deus. Mas nós não devemos ter medo de Deus. E em terceiro, nós devemos ser canal da bênção de Deus, da sombra de Deus, assim como os discípulos foram. Qual é a dinâmica disso? Eu recebi uma graça de Deus. Eu não temo a Deus. E eu agora sou agente dessa graça a outras pessoas. É por isso que desce, ou já desceu o Espírito Santo. É por isso que o poder do Altíssimo já nos envolveu. E com a sua sombra, com seu poder sobrenatural. Para que nós, eu e você, sejamos favorecidos que favorecem a outros. Favorecidos que abençoam a outras pessoas. Amém, meus irmãos? Você entendeu isso? Então, assim como eu desejo que você nunca mais tenha medo de Deus, eu desejo também que você nunca mais leia esse texto, que é um texto extraordinário, que é um texto maravilhoso. Mas eu desejo que nunca mais você leia esse texto e diga assim: Maria, que mulher maravilhosa, que mulher extraordinária. Mas esse texto, essa bênção foi de Maria. E só de Maria. Não é verdade. A bênção a Maria
foi a bênção da sua missão. Mas qual é a sua? Foi a bênção de conceber o Filho de Deus. Mas qual é a sua? Maria foi favorecida, eu e você também. Ela recebeu uma missão específica, eu e você também. Qual é a sua? Qual é a sua? Que Deus te abençoe, para que você seja assim, um favorecido que não teme e que é canal da bênção de Deus para as pessoas. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu quero, para terminar, ler com você o Cântico de Maria. Está aqui no versículo 46 em diante. Então, capítulo 1 de Lucas, versículo 46 em diante. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém? Amém. Então o nosso momento de oração hoje é para que você faça a sua oração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou um favorecido, eu agradeço ao Senhor pelo teu favor em minha vida, e eu me coloco à tua disposição, para ser um agente do teu favor, da tua graça às pessoas.